Se Sá Carneiro não tivesse morrido, será que conseguiria provocar as rupturas pelas quais se batia? José Manuel Fernandes, bom dia. Arriscas uma resposta? Olha, é muito... Quer dizer, eu não gosto de adivinhar o futuro, e isso é adivinhar o futuro olhando para o passado. Portanto, às vezes são exercícios muito interessantes, que é fazer a chamada história contrafactual, e portanto se as coisas tivessem acontecido de outra forma, se alguém tivesse perdido uma batalha ou ganhou uma batalha. Bem, o que é que nós não podemos saber de forma nenhuma, e é difícil saber? O que não podemos saber era... Ele ia sofrer uma derrota daí por umas horas, portanto 2 dias depois, porque ia perder, o seu candidato presidencial ia perder, e ele sabia que ia perder. Aliás, a Maria João Brigadeiro está aqui hoje connosco, testemunhou isso ao vivo, e teve a percepção de que ele tinha essa intuição, que era uma intuição reforçada pelas sondagens e depois confirmada nas urnas, e portanto ele tinia dito que caso o seu candidato não fosse eleito, ele não continuaria como primeiro-ministro. Isso é que é preciso lembrar. E isso é bom, portanto, era algo que era, digamos, aquilo que poucos políticos fazem, que é jogar tudo por tudo. Pronto. Ia cumprir isso ou não, ele tinha cumprido sempre tudo aquilo que tinha dito que fazia, portanto, o mais natural é que cumprisse. Aquilo que ele podia fazer a seguir, o que aconteceria a seguir, é que ninguém é mais difícil de prever. Agora, vamos lá ver o que é que estava em jogo. Porque até é um tema que tem mais relevância hoje do que nós pensamos, até porque estamos num tempo que, sendo muito diferente, tem algumas semelhanças. O que estava em jogo era ele ter percebido muito depressa que o regime em que estávamos na altura era um regime que não servia ao país e com o qual era preciso romper. E romper sem medo. Pronto. E disso ele era alguém diferente. Era um regime que, por um lado, tinha uma tutela militar, portanto, a Constituição de 76 foi uma Constituição que não foi feita em total liberdade. Portanto, vamos lá repetir isto muitas vezes, já falámos disso aqui há pouco, a propósito do 25 de novembro, mas foi uma Constituição que foi feita condicionada por um pacto imposto pelos partidos, pelo MFA aos partidos. Não foi tão mau como o primeiro pacto, o segundo pacto era melhor, era mais democrático, mas mesmo assim continuava a existir uma tutela militar sobre o regime democrático, tutela essa que se tinha manifestado várias vezes, designadamente, durante aqueles... Enfim, não chegou a 11 meses de governo de Sá Carneiro, não é? Portanto, o primeiro governo da AD, em que houve várias tentativas de reforma que foram bloqueadas pelo poder militar, pelo Conselho da Revolução, mas ele não queria apenas isso. Queria 2 coisas, uma delas se concretizou e a outra nunca se concretizou e ainda hoje é um tabu. O que ele queria era rever a Constituição para acabar com a tutela militar, isso conseguiu-se em 92, rever a Constituição... 82? Sim, disseste 92. Pronto, 82, perdão. Depois queria rever a parte económica, que só se foi revista em 89. E aqui podemos dizer, ele não aguentaria 9 anos à espera disto. Mas foram ambas por 2 sociais-democratas. Sim, 2 sociais-democratas, Francisco Pinto Balsemão, sempre com acordos com o Partido Socialista, em 82, Francisco Balsemão e Mário Soares, e depois Cavaco Silva com Jorge Constâncio. Com Vítor Constâncio. Estou a misturar Vítor Constâncio com Jorge Sampaio. Portanto, Vítor Constâncio. E foram importantes, mas não foi feito em 82 aquilo que ele queria fazer. Porque ele queria fazer isso indo buscar uma legitimidade que nunca houve, que era um referendo da Constituição. Em Portugal havia um tabu. E esse tabu era a Constituição de 33, portanto, a Constituição salazarista, do Estado Novo, era assim que se chamava. Essa Constituição tinha sido referendada. Não foi um referendo nas condições do Estado Novo, que não eram de democracia plena, claro, como é óbvio, de ditadura, mas foi referendado e todavia não se pode voltar a fazer isto. Ele queria fazer isso e atenção, isto faz muita diferença, porque em Espanha fizeram o contrário. Em Espanha fizeram 2 referendos na transição, 2 referendos. Isso é fundamental para a Espanha se manter, apesar de tudo de pé. Enfim, tremelicante, como está hoje em dia, mas apesar de tudo de pé. A legitimidade desses referendos foi fundamental.
Portanto, e nós nunca tivemos isso. Portanto, isso não sei se ele ia conseguir fazer, porque sem um Presidente da República em pleno dele, nós sabemos que depois Mário Soares acabaria por ser um aliado dele na luta contra Ianes, de certeza absoluta, como foi de Francisco Pinto Balsemão, mas não sei que circunstâncias, o que é que aconteceu. Portanto, nós não podemos prever o futuro. Há uma coisa que sabemos. Ele era um político com sentido de urgência, sentido de transformação, sentido de que não podíamos ficar assim mais tempo, e isso começa muito cedo. As pessoas, só para, enfim, nós seguramente temos ouvintes mais novos, ele já morreu há 45 anos, não é? Portanto, há muito tempo. 1980? 1980, portanto, faz hoje 45 anos, estamos a falar dele por causa desse aniversário, enfim, evocando esse aniversário. Portanto, ele não é um daquelas pessoas que nasce na política como outras pessoas nasceram, não é? Até porque ele nasce no Porto, numa família com um lado aristocrático, mas não era o lado determinante. O pai era um advogado, muitos irmãos, ele tira o seu curso de Direito, vai para o escritório do pai no início, começa a fazer a sua carreira, casa-se muito novo. Há a ideia de que ele quer sempre fazer tudo muito depressa. Aliás, a sua velocidade ia-lhe sendo fatal, porque ele tem um acidente de viação, ele guiava muito depressa, guiava muito depressa, e tem um acidente de viação em que é quase dado como morto. É quase dado como morto. Ainda antes do 25 de Abril, e aliás vai ter influência porque ele, em parte por causa disso, vai estar ausente durante boa parte do PREC. Portanto, ele tem começa a despertar a vida pública dele de alguma forma, uma vida pública começa a despertar por ligações, sobretudo à Igreja Católica, ao ambiente do Bispo do Porto, às ligações com alguns frades, designadamente, e depois com a abertura marcelista, portanto, aquela ilusão que se cria, porque acabou por ser uma ilusão, que o regime se podia transformar com Marcelo Caetano, ele aceita ser candidato nas listas do partido do regime, que era a Ação Nacional Popular, com um conjunto de outras pessoas, que isto não foi nada combinado, depois viriam a conhecer-se no Parlamento. A ala liberal não é pré-eleição, cria-se depois da eleição, portanto, e forma a chamada ala liberal, com várias figuras. Mas com só um segundo. Sim, claro. Estamos também um bocadinho a contribuir para o que a história há de descrever. Com um grande líder que veio a morrer também num acidente de viação, o José Pedro Pinto. Não é de viação, é de helicóptero. De helicóptero, está bem. Sim, não sei como é que se chama um acidente de helicóptero, então. Um acidente de aviação, não sei se é aviação. Eu disse aviação. Eu percebi aviação. Não. Pronto, na Guiné, mas que era uma pessoa também com uma têmpera, uma lucidez, uma visão, uma vontade absolutamente formidáveis. Conheci-o bem. Enfim, eu não o conheci, por acaso conheci uma filha dele, que também era uma pessoa cheia de energia. Mas não por acaso foi o Sá Carneiro que lhe sucedeu. Eu só estava a interromper para dizer que não por acaso. É uma pessoa sobre o qual se devia ter escrito muito mais, Pinto Leite. É muito pouco conhecido. Enfim, em Portugal tem este problema, há poucas biografias, poucas memórias, poucas coisas desse género. Felizmente que a Maria João tem contribuído isso com toda a sua energia imensa. Escreveu a primeira biografia de Sá Carneiro, que aliás foi agora reeditada. Pronto. Estávamos na ala liberal. Estava na ala liberal. A ala liberal tem outros nomes que as pessoas conhecem todos. Talvez porventura mais conhecido é Francisco Pinto Balsemão, que aliás era colega de carteira, digamos assim. O Parlamento era arrumado por ordem alfabética e, portanto, Francisco ficavam ao lado um do outro. Mas depois tem outras figuras, Magalhães Mota, também fundador do Mota Amaral, Miller Guerra, enfim, um conjunto de outros, Correia da Cunha, enfim, várias outras figuras, não vale a pena agora falar aqui de todas, acabam por praticamente todos, Mota Amaral não, mas praticamente todos sair do Parlamento a certa altura, o primeiro de todos, Sá Carneiro, o primeiro a romper, sempre o primeiro a romper, em que diz, bate com a porta, adeus, vou-me embora, apresentei um projeto de revisão constitucional, deitaram para o lixo, apresentei um projeto de lei de imprensa, deitaram para o lixo, isto não há reforma aqui nenhuma, já perdi as ilusões, portanto peço a renúncia ao mandato, e depois fica furioso porque a carta de renúncia que ele pediu para ser pública, nem sequer isso é divulgar publicamente.
Pronto, e regressa à advocacia, mas com o plano, sem conversas em casa dele, muitas coisas, de vir a formar um partido, não é? Havia outros partidos, não é? Todos eles, o Partido Comunista, que nunca desapareceu, o Partido Socialista, que tinha sido fundado há pouco tempo da Ação Socialista e outros movimentos. Ele tinha esse projeto e acontece o 25 de Abril. E na altura ele rapidamente forma um partido, é ele a força, o Dínamo, dessa formação, com alguns destes membros da ala liberal, Magalhães Mota e Pinto Balsemão. Aquela fotografia da primeira conferência de imprensa são eles os três que lá estão, e esse partido, ele queria chamar-lhe logo social-democrata. É interessante, eu não vou entrar aqui numa discussão, que aliás é interessante ler o que está escrito nesta reedição do livro da Maria João, porque há um texto que se dedica muito ao que significava na altura, um texto escrito por Pedro Passos Coelho. Mas temos que explicar porque é que não é só o Pedro Passos Coelho que escreve. Não. Além do Pedro Passos Coelho, estou a dizer, escrevem os antigos primeiros ministros do PSD. Portanto, há um texto de Cavaco Silva, antigos e atuais, um texto de Cavaco Silva, um texto de Durão Barroso, que aliás nós publicamos hoje aqui no Observador e que fala designadamente do tema do carisma, não é uma coisa que nasce da terra. O texto de Cavaco Silva é sobretudo a arte de governar. O texto de Luís Montenegro é o texto mais circunstancial. O texto mais longo é o de Pedro Passos Coelho e é muito dedicado ao problema ideológico de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, social-democracia, e o que é que isso significava na altura, porque não se pode ser usado como arma de arremesso, como às vezes ainda hoje é, e foi recentemente, na história recente do PSD. Bem, mas isto, voltando aqui à questão do que se passa, ele no princípio tem importância logo no primeiro governo, com Palma Carlos, com a sua proximidade ao general Spínola, com a tentativa de... ele percebe que aquilo pode derrapar rapidamente por causa dos militares e procura evitar essa derrapagem, mudando o compromisso do MFA, era realizar umas eleições para uma Assembleia Constituinte no prazo de um ano. Ele procura que isso se realize, que seja ao contrário, seja primeiro uma eleição presidencial, para procurar que Spínola seja o presidente e, através disso, tentar que não tenhamos um PREC. Como sabemos, isso não corre bem, portanto, o Palma Carlos acaba por ser demitido, enfim, depois é a história do PREC, e depois ele tem, de facto, problemas de saúde e não vai estar cá durante o período mais quente. Mas volta antes do 25 de novembro. Volta em setembro de 75, portanto, está cá naquela fase já mesmo quentíssima, em que tudo está em causa. Nós já fizemos 2 contracorrentes sobre isso, um sobre o 25 de novembro, outro sobre o cerco à Constituinte há pouco tempo. Portanto, quem se quiser recordar do que era aqueles momentos absolutamente loucos é ver isso. E um bocado a contragosto acaba por aceitar a Constituição. Ele não vota contra, ao contrário do CDS. O PPD vota a favor da Constituição, e depois há um período que é muito relevante de aproximações e desilusões e afastamentos entre ele e Mário Soares, entre ele e talvez sobretudo Ramalhianes, porque Ramalhianes é eleito primeiro com o apoio dos partidos todos que estão do lado do 25 de novembro, portanto o apoio do PS, o apoio do PPD na altura, o apoio também do CDS, o apoio de mais uns partidos pequeninos. E há momentos em que se pensa que ele vai ter, mas Ramalhianes é uma figura ambígua, que não se percebe até que ponto é que tem um projeto pessoal ou não, depois pessoal ou não, verifica-se mais tarde que tem, até que ponto é que é influenciado ou não pelos militares que o rodeiam, pelas aquelas pessoas figuras do Conselho da Revolução. Acaba por haver a certa altura uma ruptura. E ele, não é ele que tem a ideia, quem tem a ideia é o Lindamar da Costa, mas do que era, digamos, há uma política, do sentido mais político do termo, com mais tática, mais estratégica do CDS. O rosto do CDS era Freitas do Amaral, mas Freitas do Amaral, sem a Mara da Costa, não teria havido CDS. A Mara da Costa é muito importante aqui, e o CDS é feito
A AD é feita com muitas negociações, com muita resistência dentro do PSD. Há muitas cisões no PSD, muitas gostava de falar muitas cisões. Eu acho que é uma das melhores assinaturas do Sá Carneiro, se não a melhor. Ele passa a vida a ter que combater dentro do partido, a ter que combater tudo e toda a gente, quer dizer... Das elites até aos integrantes. Quer dizer, os que ficam cá quando ele está no estrangeiro e ficam a tomar conta do partido, Saborges, por exemplo, que é uma figura importante, enfim, ainda hoje se discute se era ou não era um infiltrado do Partido Comunista, enfim, mas isso podem ser ficções. Depois Mota Pinto, Sousa Franco, gente que depois até acaba por ser líder do PSD. Emílio Guerreiro é mais uma figura... Uma liderança louca. Emílio Guerreiro é uma figura que vem de uma cultura política, vem até de outra cultura política, é uma pessoa diferente. Portanto, há muita... Todos os disparates que disse, entre os quais dizer que o partido tinha não sei quantas mil armas no meio do comício, que era uma ideia peregrina, mas o facto de ser tão alto... acabou, na minha opinião, a proteger o então PPD. Estás a falar de Emílio Guerreiro. Porque havia uma coisa que não o podiam acusar, era de ser fascista. Todos os outros eram fascistas, tudo era fascista. O Soares era fascista, tudo era fascista. Era uma figura mas o Emílio Guerreiro não podia ser fascista. Ele tinha estado, inclusivamente, penso que ele chegou a combater na Guerra Civil Espanhola. Portanto, sim, tudo aquilo. É uma figura com... Eu conheci-o quando eu já tinha 99 ou 100 anos, e continuava vivíssimo. Fascista, não era? Estava vivo, mas estava vivíssimo. Não era apenas vivo, era vivíssimo. Uma figura muito particular, mas enfim, não era propriamente a mesma tradição política, nem as mesmas prioridades. Mas voltando ao Sá Carneiro, ele vai fazendo isto sempre por rupturas, demite-se, faz uma coisa que é, quando não consegue, demite-se e depois volta volta aos congressos, nos congressos as bases põem-no sempre para cima. As bases. Não? As elites quase sempre contra ele. Isto é muito importante, porque Portugal é um país muito amarfanhado pelas elites que tem, e ele era contra isso, porque ele era contra, tu disseste uma palavra no lançamento que é atavismo, ele era muito contra este atavismo português, isto fazer as coisas, vamos fazendo, não se pode incomodar, não se pode romper, não se pode ir depressa, temos que fazer, tudo tem que ser muito, e ele percebia que um país com o grau de atraso que Portugal tinha que se arriscar mais, tinha que se fazer coisas diferentes, portanto tinha que ser com outro ritmo, e portanto eu não sei se ele conseguiria antecipar a entrada na União Europeia, que era na altura CEE, porque isso estava muito dependente não só de nós, mas também de Espanha, porque havia um entendimento europeu que tinha que ser ao mesmo tempo os dois, portanto eu não sei se ele conseguiria isso. Há um país que entra antes por causa de, enfim, mitologias europeias, que é a Grécia, que se achava que eram os descendentes dos gregos da Antiguidade e, portanto, tinha uma espécie de prioridade. Enfim, falámos muito sobre a Grécia aqui há uns anos atrás, não vamos voltar a esse tema. Eu creio que, e voltando àquela questão que tu colocavas, até que ponto é que isto podia ser diferente, acho que com ele ia haver muitíssimo mais pressão e provavelmente mais rupturas e provavelmente nós teríamos composto a parte económica da construção mais cedo e, por isso, teríamos tido uma economia diferente do que temos hoje. Porque uma das coisas que nos aconteceu e que foi muito trágica e muito diferente do que aconteceu em Espanha é que a nossa revolução destruiu o tecido económico. Destruiu. Eu acho talvez o mais grave. Eu acho talvez... Pelo que ainda estamos a pagar hoje. Ainda hoje estamos a pagar isso. 50 anos. Porque não é só destruir, uma coisa é destruir o tecido económico, outra coisa é, quando o tecido económico é de alguma forma reconstituído com as privatizações, é reconstituído sem capital. Portanto, os capitalistas não têm capital, porque ficaram sem capital. Ficaram sem ele. E, portanto, ficaram sem ele. E, portanto, tudo isto é feito com dívida. Muitos dos que voltaram ou dos que tentaram é feito com dívida e portanto isso foi muito trágico e nós vamos ter para a semana uma greve geral por causa de coisas que ainda vêm deste tempo, que são leis laborais que em toda a Europa são consideradas arqueológicas e que, por incrível que pareça, ainda em Portugal se diz que não se pode tocar nelas porque senão vêm por aí abaixo os direitos dos trabalhadores, e desde o início que Sá Carneiro, até porque ele faz um partido que, chamando social-democrata, tendo a ideia de entrar na Internacional Socialista, sempre foi muito diferente do Partido Socialista.
E não é diferente porque um era mais marxista e o outro não era marxista. Era diferente sociologicamente. Quer dizer, era um partido de pessoas que não, quer dizer, não dependiam do Estado. Não, pequenos, portanto, e mais transversal. E muito mais transversal. É evidente, no princípio era um partido muito do norte do país. Portanto, estava sobretudo a norte do Tejo, e muito pouca implantação a sul, mas exceto no Algarve, no Alentejo era... José Manuel, mas onde ralo, o fator trabalho há aqui uma coisa... tinha uma importância enorme. O fator trabalho para as pessoas... Era um partido de pessoas que queriam subir na vida. Portanto, pessoas que não queriam ficar apenas dependentes. E isto hoje, às vezes, nós perdemos completamente a noção disso. E é pior do que isso. Nós hoje vivemos um tempo em que tendemos a deitar borda fora, a chamar nomes a quem quer fazer rupturas. E hoje, não se, quer dizer, com a cultura política de hoje, não sei se ele tinha mais hipóteses do que teve naquele tempo. Hoje muita gente é uma figura que toda a gente diz consensual. Mentira, ele nunca foi consensual, nunca quis ser consensual, nunca quis ser consensual e sabia que e não queria ir pelo lado do consenso e pelo lado dos equilíbrios não nos tira da cepa torta. Claro. Pronto, acho que esta é a questão essencial. Mas só uma coisa podemos aprender com isto. Já agora esclareçam-me que não vivia a época, mas era uma pessoa, era um político de ruptura? Era o que o José Manuel tentava aqui explicar, exatamente. E não era nada consensual e, sobretudo, esta espécie de quase de obcecação com que se diz o que é que ele faria hoje, o que é que ele diria, votaria A ou B ou C, o que é que... Não interessa, porque os dados que nos permitiriam navegar sobre isso mudaram de tal maneira hoje, em Portugal, na Europa e no mundo, que não interessa, a circunstância é tão diferente e, além disso, não é nunca muito saudável ir buscar um passado de 45 anos. Parece que não temos ninguém aqui a quem nos agarrar, portanto agarremos a este, perguntando se ele levaria a carta a Garcia hoje. Eu não pertenço a esse grupo. Muito bem. Tudo bem, há uma frase dele curiosa, que é aquela discussão, deixa-me só voltar aí, uma nota só, que é a discussão, ele na altura dizia-se de centro-esquerda, ou muitas vezes utilizou esse posicionamento. Bem, primeiro, a esquerda e a direita começou por ser apenas uma arrumação parlamentar dos partidos. Portanto, na prática, ele ocupava o espaço do centro para a direita do espaço político, e sempre ocupou, nunca ocupou outro. Mas o principal argumento que ele utiliza para dizer que Portugal precisa, ele precisa de um movimento progressivo porque nós estamos muito atrasados. E isto, para muita gente, é visto como sendo uma coisa de esquerda. Mas hoje, e porventura também na altura, a ideia de que precisamos de uma coisa progressiva porque temos que vencer atavismos não é obrigatoriamente nem de esquerda nem de direita, é de quem quer mudar alguma coisa. Portanto, ele achava que não se podia ser ele usava o termo conservador. Enfim, conservador ideologicamente tem vários significados, não vamos falar disso, mas basicamente ele achava que, como o país estava atrasado, precisava de fazer coisas progressivas, que não é a mesma coisa que dizer fazer coisas progressistas no sentido que damos hoje, não é? Coisas... modernas. Não é modernas porque o país estava atrasado, ele não era uma pessoa antiquada, não era nada antiquada. Aliás, é fundamental dizer isto, só alguém com muita coragem e muita frontalidade era capaz de ter feito o que ele fez na sua relação com o Senhor de Cassis. Porque alguém, naquele espaço político, vindo como ele vinha do movimento católico, assumir a ruptura de um casamento do qual tinha 5 filhos, porque teve uma paixão absolutamente linda, é muito importante. Quer dizer, isto na altura foi muito importante. É incrível como algumas pessoas da altura, na esquerda, tentaram atirar isso contra ele. Dizendo, eu vou dizer o que é que elas disseram nos comícios. Diziam, nós estamos aqui com as nossas mulheres. No Algarve. Que não há mais miserável, eu citei isto na apresentação do livro, não há mais miserável, ou na televisão, nós estamos aqui com as nossas mulheres, é de uma hipocrisia, de uma indecência. E ele estava sempre, porque a senhora acompanhou-o sempre. É uma coisa Só que fantástica. não era oficial.